Mateus capítulo 13, versículo 24, diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então aguça seus ouvidos aqui para o versículo 26. Quando é que o joio apareceu? Quando o trigo cresceu e frutificou. Então vamos dizer, cresceu, frutificou e apareceu o joio. Vamos continuar lendo. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Agora vá para o 36 do mesmo capítulo. Jesus explica a parábola. Então Jesus contou a parábola e agora Jesus explica a parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Gente, eu quero hoje começar, porque nós não vamos conseguir falar tudo hoje, então eu vou fazer essa ministração em duas partes. Uma parte hoje e outra parte na quarta-feira que vem. Então, eu começo hoje a falar com vocês sobre uma igreja para o fim dos tempos. Uma igreja para o fim dos tempos. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos como cristãos é ter uma visão do todo quando estamos olhando para o plano de Deus na história. A gente, por uma herança grega, a gente aprendeu a dividir para conhecer. Isso é uma herança de René Descartes, do método cartesiano. Você corta para conhecer de maneira específica. Então, um exemplo, o doutor André, que está aqui, é médico, mas ele não sabe de tudo da medicina. Ele tem uma especialidade. A doutora Vanessa, que está aqui, ela é advogada, mas ela não advoga em todas as áreas, ela tem uma especialidade, né?
O Lucas, que está aqui, é um administrador, mexe com o mercado financeiro, mas ele não sabe de tudo, ele tem uma especialidade. Então, as áreas do conhecimento, elas foram se estabelecendo assim. Você vai aprendendo e vai se especializando em partes. Qual que é o problema? É que quando a gente olha para o plano de Deus, nós não podemos olhar para o plano de Deus de maneira partida. Porque senão a gente só consegue ver uma parte desse plano. Nós precisamos entender que Deus está fazendo a mesma coisa ao longo dos anos. E vai levar o seu plano para um fim pré-estabelecido. Então, quando a gente pensa sobre fim dos tempos, normalmente a única coisa que vem na nossa mente qual é? Guerras, terremotos, pestes, né? O Vladimir Putin aparece naquele, como é que é o nome daquele site lá? The Clue. O cara já fala, hoje, começou o apocalipse. Os vetores do fim dos dias. Putin, Xi Jinping e aquele da Coreia, o gordinho. Né? Esses caras vão explodir o mundo, né? Então o que a gente já pensa logo, fim dos tempos, o que nós estamos pensando? Já sei, o chip, vão implantar o chip na gente, e o fim do mundo chegou. A gente pensa logo nessas coisas, e a gente só pensa nessas coisas, por quê? Porque nós não conhecemos o plano eterno de Deus. Porque, queridos, o fim dos dias é a melhor época que nós precisamos desejar viver. Porque o fim dos dias é a mesma coisa que o fim de uma gestação. Eu sempre gosto de contar isso. Quando a minha esposa Susan estava grávida da Júlia, a gente encarou um parto um trabalho de parto de 18 horas. E eu ganhei o título de coach obstétrico. Foi ou não foi? Ali, fiquei lá, agacha, levanta, vai para a bola, vai para o chuveiro, e não sei o que, e tal. E aí, tinha umas baiazinhas que as mulheres ficavam, e eu escutava as mulheres gritando, "Ah!" E a minha só fazia assim, apertava minha mão e fazia, "Ai." Aí eu olhava e dizia, isso é que é mulher, essas escandalosas, sabe o que é aguentar dor, a minha é de rocha. E aí chegou a doutora Mariana, congregava com a gente, e aí eu falei, Mari, dá uma olhada, olha aí, essa sua pastora é de rocha, olha os gritinhos dela, parece um gatinho persa, miau. E as mulheres lá do outro lado, Aí a Mari olhou para mim e falou assim, não pastor, é porque a Susan está só no princípio das dores. Lá já é o tal do expulsivo. Eu falei, que é esse negócio? Ela falou, o senhor saberá daqui a pouco. Passado umas 10 horas estava a Susan. Eu falei, é igual mesmo. Tudo igual. Por quê? Porque é essa metáfora que Jesus usa para falar sobre o ciclo do fim dos tempos. É como uma mulher grávida, ele fala isso em Mateus capítulo 24. Dores, elas vão se tornando maiores, vão se tornando menos espaçadas, elas vão crescendo. Qual que é a boa notícia? É que o período de maior dor é o período mais curto. Quando a dor vai ao limite, que se torna aquela dor lacinante, que já não dá mais para suportar, é porque a criança está bem pertinho de nascer. E é por isso, queridos, que nós precisamos começar a conversar sobre o fim dos tempos e essa igreja que vai enfrentar o fim dos dias, lembrando sempre que esse filho que está para nascer e que está sendo gerado na história
não é o filho do João, o filho da Maria, o filho do Pedro, não é o Isaac, não é a Júlia, não é a Helena, não é o Andrezinho. O nome desse filho que vai nascer e vai satisfazer todos os desejos mais ocultos do nosso coração e vai responder todas as nossas dúvidas e vai nos levar para as melhores experiências da nossa vida, se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, o fim dos dias é esse período que vai anteceder a manifestação plena de Jesus Cristo em toda a sua glória. E aí o que é que nós precisamos então? Nós precisamos entender que esse plano de Deus, ele não é um plano B, não é um plano que o mundo está desgovernado e Deus está num concílio cósmico para tentar recuperar o controle do mundo. Nós precisamos entender que desde a criação, Deus está trabalhando para nos levar para um lugar que seja o lugar que Ele planejou antes da fundação do mundo. Então é por isso que antes de falar sobre propriamente a igreja do fim dos dias, dos últimos dias, hoje você vai ter um resumo da Bíblia em 40 minutos em 5 pontos. Se você nunca entendeu a Bíblia toda, essa é a sua chance de hoje, dessa masterclass, de aprender os principais pontos da Bíblia em 40 minutos. No final dessa masterclass você pode arrastar para cima. Mas a verdade é que eu quero encorajar você. A gente vai fazer uma jornada incrível hoje e eu te prometo que no final desse culto, você vai terminar essa noite dizendo: agora eu entendi algumas coisas. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é: por que Deus criou todas as coisas? Porque o fim dos tempos é o fim dos tempos para a sua criação. Qual é o propósito da criação? Talvez você e eu tenhamos ouvido a palavra propósito exaustivamente nos últimos anos. Você precisa encontrar o seu propósito. Conheça o seu propósito. Qual é o seu propósito? Então a pergunta que nós precisamos fazer é: qual é o propósito de Deus na criação? Então primeiro eu vou definir propósito rapidinho. A palavra propósito, ela significa basicamente intento original, razão pela qual algo foi feito. Então esse microfone foi feito para um propósito: captar a minha voz, jogar para um receptor e ela sair naquela caixa para que você escute. Então não adianta pegar esse microfone e tentar usar ele de baqueta na bateria. Não foi para isso que ele foi feito. Então qual é o propósito do microfone? Reproduzir a minha voz. Então qual é o propósito pelo qual Deus criou? Isaías 43, 6 e 7. Se você anota ou tem um bloco de notas, anote, depois escute no Spotify, anota na sua casa. Isaías 43, 6 e 7. Olha só esse texto: ordenarei ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei hoje meus filhos distantes e todas as minhas filhas das extremidades da terra. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma. Para que você existe? Sabe por que no meio de milhões de possibilidades de chegar lá no óvulo da sua mãe, foi você que chegou, foi você que vingou, foi você que nasceu, foi você que está aqui hoje? Sabe para quê? Para a glória de Deus. Deus não criou você para ser feliz? Uau! Deus não criou você para sempre acertar? Não! Já sei. Deus me criou para ser o grande influencer do mundo. Não! Deus te criou para quê? Para o louvor da sua glória. Agora, o que isso significa?
Significa que Deus estava com pouca glória e precisava de mais glória? Sabe aquela luz quando começa a fazer assim, ó, e vai enfraquecendo? Então, Deus amanheceu no céu e um dia, não amanheceu porque não tem tempo, mas digamos que ele tenha amanhecido, licença poética. Aí ele sentou no trono, olhou no espelho e disse: espelho, espelho meu, existe alguém mais glorioso do que eu? Aí o espelho olhou para ele e falou: Deus, você já teve melhor, você está ficando meio apagadinho, seu brilho já não está mais tão intenso. E aí ele senta e fala com o Espírito Santo e com Jesus e diz: que faremos nós para que a nossa glória não desvaneça? Então, sei lá, ou Jesus ou o Espírito Santo tem a brilhante ideia: vamos criar um ser que fique o dia todo dizendo: glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia. Aí o Espírito Santo diz assim: vamos melhorar para você se sentir bem, Jesus? Vamos, então vamos colocar mais uma estrofe: vencendo, vem Jesus. Aí eles falam: boa ideia. E aí criaram o homem. Não foi por isso. Não foi por isso. Deus não estava com menos glória. A glória de Deus não estava apagando. Até porque nos céus, antes de existir ser humano, existem miríades e miríades e miríades de anjos. E segundo o relato de Isaías e de Ezequiel, os serafins voam ao redor do trono, cobrem os rostos, os pés com asas voam e dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Deus não precisava de mim e de você para aumentar a glória dele. Bom, segunda hipótese, Deus estava com complexo de inferioridade. Deus estava com pouca palavra de afirmação. Então ele precisava de que você chegasse para ele e dissesse: Senhor, te amo mais que o ouro, mais que a prata, para ele poder se sentir bem e não entrar em uma depressão cósmica. Imagina Deus deitado e um querubim dizendo: hora de acordar. Aí ele fecha a janela, ninguém me ama. Deuses gregos sentiam isso. Na mitologia grega, os deuses se apaixonavam, sentiam ira, inveja, matavam. Os gregos acreditavam que os deuses do Olimpo tinham paixões e sentimentos humanos. Então, para que Deus nos criou? O que significa nos criar para a sua glória? Salmo 16:11. Olha o que o texto bíblico diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Por que Deus nos criou para a sua glória? Ele não nos criou para aumentar a sua glória, Ele nos criou para dar a sua glória como um presente para nós. Ele criou-nos para que no ambiente da sua glória, nós pudéssemos desfrutar da alegria verdadeira, das delícias eternas, da completude dos nossos anseios, do acolhimento das nossas dores, da finalização dos nossos medos, um lugar tão seguro, inabalável e pleno, onde nada e nem ninguém pudesse semear qualquer tipo de falta, de necessidade e de ausência. Esse é o ambiente da glória e da presença de Deus. É nesse lugar que Deus cria o homem, e é por isso, preste atenção, quem aqui é casado? Levante a mão. Você é casado, né? Agora só os homens casados, levante a mão. Cara, quando você era solteiro,
você procurou essa jovem donzela? Procurou ou não procurou? Aproveita e faz a cena aí, diz assim, diga assim, de todas que me beijaram, diga, confia. Você devia ter dito isso no primeiro encontro. Diga assim, de todas que me beijaram, de todas que me abraçaram, de todas nenhuma eu amei. Agora, primeiro encontro, nunca deu um beijo, agora diz, mas tu que rude contraste, tu que jamais me beijaste, só tu dentre todas amei. Cara, isso é pra você, meu amor. Mais tarde a gente prossegue. Cara, entenda uma coisa. Gostou dessa poesia? Então presta atenção, olha aqui para mim. Eu, quando era solteiro, procurava alguém. Eu queria casar. Eu queria ter filhos, eu queria alguém para dividir a vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Adão, em algum momento, disse para Deus assim, cadê a minha outra parte? Não. Por quê? Quem olhou e viu Adão feliz demais e disse, você precisa ficar um pouco menos feliz. Olha aqui para mim, excluí toda a poesia. Olha para mim aqui, gente. Eu não podia perder a piada. Gente, é sério. Quem foi que viu ausência em Adão? Quem? Não, fala alto. Foi Adão? Porque Adão não tinha falta de nada. E escute o que eu vou dizer, Deus não deu Eva para Adão porque havia falta, Deus deu Eva para Adão por causa do propósito. Porque no ambiente da presença não existe falta de nada. Quando você está no ambiente da glória de Deus, nada te falta. Então hoje eu viajo, fico 4 dias, 3 dias longe da Susan, eu sinto falta. Mas por que eu sinto falta? Porque eu não estou no lugar que Adão estava. Por quê? Porque se eu chegar na presença de Cristo, morri, cheguei na presença de Cristo, aí Jesus olha para mim, bem dentro dos meus olhos e diz, então Tiago, eu resolvi te ressuscitar, vou mandar você de volta para aquele mundo. Eu digo, não, eu voltar? Eu já te achei, eu te procurei por todos os anos da minha vida, agora que eu te encontrei eu vou voltar para lá? Não volto, Senhor. E não é um desejo egoísta de não voltar. Você entende que é uma supremacia de prazeres? Você quer ver? Eu vou te dar existe uma diferença, certo? Gritante, de você comer uma carne de terceira, de segunda, e você comer aquela picanha argentina. É diferente. Não é tudo carne? Quando eu estiver na presença de Jesus, todos os amores que eu já conheci serão rebaixados, e eu conhecerei um nível de amor do qual eu nunca mais vou querer descer. Isso é o ambiente da glória de Deus. Então foi para isso que nós fomos criados. Então Deus nos criou para a sua glória e para que nós tivéssemos prazer nele eternamente. O que aconteceu? Segundo capítulo, nós falhamos em viver para a glória de Deus. Gênesis capítulo 3. Olha só o que Paulo escreve em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de... Vamos dizer esse texto todos juntos? Diga, todos pecaram e destituídos estão do jardim? Do jardim? Do paraíso? Estendi a mão e como uma frutinha? É sobre isso? É isso que o homem perdeu? Destituídos estão da glória de Deus.
É por isso que depois de Gênesis 3, as coisas mudam. Um exemplo, no ambiente da glória de Deus, as pessoas não se subordinam, nem se dominam, mas se completam. Gênesis 1, 26, 27, Deus diz assim para o homem: você vai dominar e governar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todo animal que rasteja e sobre toda a criação. Mas Deus diz que o homem dominaria sobre outro homem? Sabe qual que é o primeiro momento que a palavra dominar sobre um semelhante aparece na Bíblia? Em Gênesis 3, quando Deus está dando as punições, Deus olha para Eva e diz: o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. É uma consequência do pecado. Então, agora, pastor, defina para mim então esse negócio de pecado, de não viver para a glória de Deus, de falhar em viver para a glória de Deus. Romanos 1, 22 e 23, anota aí. Romanos 1, 22 e 23. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Escute, o que é o pecado? O que é pecado? Parece muito abstrato. Pecado é roubar, pecado é matar, pecado é mentir. Não. Isso são práticas pecaminosas. Na raiz, na base, o que é pecado? Pecado é trocar a glória de Deus pela glória humana. Está aqui na Bíblia. Qual é a mensagem do diabo para Eva? Sabe por que Deus não quer que você coma o fruto? Porque quando você comer, você vai ser igual a ele. E aí o que Eva faz? Come. E se torna o quê? Uma estátua de culto. É isso que o homem sem Deus é. Ele é um ídolo. Só com carinho e respeito. Aqui é todo mundo de Jesus, mas dá uma olhada por cima do ombro. Essa pessoa que está aí do teu lado, ele tem um potencial tão grande para virar uma estátua ou para ser um adorador de outro homem. E sabe qual é o homem que você mais adora? Sabe qual é o homem que você mais presta culto? Já sei, Freddie Mercury. We are the champions, my friends. Não. O cara do Coldplay, como é que é o nome dele lá? Aquela música legal? Já sei, o Leonardo. Eu não sei para onde eu vou. É esse que a gente adora. Não. Ei, olha aqui. O cara que você mais adora, você escova o dente. A mulher que você mais adora, você escova o dente todo dia, penteia o cabelo todo dia, faz a barba todo dia, coloca a roupa íntima todo dia, dá comida todo dia. Sabe quem é? Fala assim bem alto. Eu. Fala. Está com medo? Eu sou o maior oponente de Deus na conquista do meu coração. Quando eu vivo para mim, quando eu busco a razão, quando eu quero os meus desejos, quando eu quero a minha vontade, quando eu quero fazer do meu jeito. Escuta, quando Deus diz assim, quando Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso, sabe o que significa a mansidão de Jesus? Mansidão de Jesus é ter todo o poder para fazer o que quisesse, mas escolher fazer o que o Pai queria. Fazer do jeito de Deus. Então entenda, cara. Deus te criou para a glória dEle e para desfrutar da sua presença. E o que você e eu fizemos? Nós trocamos a glória de Deus pela nossa própria glória.
E aí o versículo seguinte, Paulo diz assim, ó, e é por isso que Deus os entregou a paixões humanas. Sabe o que acontece? Toda vez que eu me torno um idólatra, Deus me entrega aos meus próprios caminhos. Você está aqui ainda? Então a gente se perdeu da glória de Deus, nós nos tornamos idólatras, nós nos tornamos servos de nós mesmos. E essa é a má notícia. É essa mensagem que precisa te deixar em crise. É isso que você tem que olhar e dizer assim: quem eu sou? Quem eu sou? Quem nós somos? Potencialmente somos idólatras. Potencialmente somos adoradores de nós mesmos. Potencialmente somos crentes da nossa própria igreja, na qual nós somos o Deus e sobre quem nós prestamos culto. A gente gosta de rotular muito o ídolo fora de nós, sabe? Né? Você fica aí no show da Sandy, você vai ver, o diabo vai te matar. Espera aí, mas será que não tem um ídolo dentro que é mais grave, mais sério, e que você nunca dá atenção para ele? Deixa eu te mostrar isso aqui. Quando Natan chegou para Davi, olha só, se Natan chega para Davi e fala assim: Davi, você é um adúltero e um homicida. Sabe o que Davi ia fazer? Olha a cabecinha do Natan espetada numa lança. Davi estava possuído de sua própria glória, mas aí o Natan chega e fala: viu, tem um homem que tinha várias ovelhas, e um outro tinha uma só ovelhinha. E esse que tinha várias ovelhas foi lá, pegou a ovelhinha, que só tinha uma ovelhinha, e pegou essa ovelha. E o que tem que se fazer com esse homem? E aí Davi se reveste de ira e diz: é digno de morte esse homem. E aí o Natan pula e diz: esse homem é você. Por quê? Porque nós sempre seremos mais misericordiosos com os nossos pecados do que com dos outros. Então, nós falhamos em viver para a glória de Deus, e nós estávamos longe de Deus. E se nós morrêssemos longe de Deus, o que aconteceria conosco? Vamos voltar para a parábola? Aconteceria conosco, versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e que comete iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Traduzindo de maneira do interior de São Paulo, você ia estar no quinto dos infernos. E eu também. Eu também. Tudo porque nós criamos um caso de amor com a glória dos homens, ao invés de amarmos a glória de Deus. E agora? O que aconteceu? Terceiro capítulo. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores e manifestar a glória de Deus. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Paulo está escrevendo que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Jesus veio por minha causa, por sua causa, e ele veio fazer o quê? João 1,14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua, não ouvi, nós vimos a sua glória, doxa, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Sabe, é por isso que quando Jesus estava andando no caminho de Emaús, e aqueles discípulos estavam tristes, abatidos, e Jesus se aproximou deles, e começou a andar e dizer: que palavras são essas que vocês trocais no caminho, e por que vocês estão tão tristes? E aí, eles responderam: você não sabe das novas de Jerusalém? Como Jesus Cristo foi crucificado, e nós esperávamos que ele restaurasse o reino, mas é já o terceiro dia, e nada aconteceu. E aí Jesus olha para ele e fala: nécios e tardios de coração, vocês ainda não conseguem ver? Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra dos profetas. E eles vão andando pelo caminho, e quando eles chegam em casa, Jesus vai seguir o caminho, eles não sabem que é Jesus, e aí eles dizem, olham para aquele homem e diz: fica conosco essa noite. E aí Jesus entra na casa, pega o pão, e quando parte o pão, as escamas caem dos olhos, eles o reconhecem. E quando eles reconhecem Jesus, qual é a palavra que eles dizem? É por isso que ardia o nosso coração no caminho, enquanto ele falava. É por isso, sabe o que eles estavam reconhecendo? A transição interior que acontece no ser humano quando ele está fora da glória de Deus, para quando ele entra na presença de Jesus. Quando ele entra na presença de Jesus, uma mesa de delícias, de prazer, de alegria se estabelece dentro do nosso coração, que só Jesus pode nos dar. Então Jesus vem para quê? Só para me salvar? Não, Jesus vem para restaurar o acesso ao jardim? Não, a glória de Deus. Entremos, o escritor aos Hebreus diz: entremos com ousadia pelo novo e vivo caminho que Cristo nos preparou. E aí a gente entra, e agora a gente chega onde a gente está, ou pelo menos acredito que a maioria de nós estamos. Nós já saímos da morte para a vida, nós cremos em Jesus, e agora nós somos chamados para uma vida para a glória de Deus. Eu começo a terminar a minha fala de hoje, que é uma introdução, mas eu quero que você agora aguce os seus ouvidos para o que eu vou falar. Segundo aos Coríntios 3:18, olha o que o apóstolo Paulo fala. Presta atenção, gente. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha aqui, uma vida para a glória de Deus é uma vida transformada, dia a dia, processo a processo. Agora, o texto bíblico está nos dizendo, como é que a gente vive transformação? Já sei, a gente se disciplina muito, e a gente pratica a lei, e a gente surra o nosso corpo, e pega um chicote a cada vez que a gente erra, e pega esse chicote, vai para um quartinho só com uma luz, e a gente diz, 39 chibatadas, pá, 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 e sai de lá sangrando. É assim que a gente se transforma? Não. Como que a gente se transforma? Já sei, a gente lê todos os livros, a gente estuda todas as técnicas. É assim que a gente se transforma? Não. Sabe como a gente se transforma? Indo para o ambiente da glória, de rosto descoberto, e olhando para Jesus. Você descobre o rosto. Moisés, no texto anterior, quando a glória que ele experimentou na montanha, ele desceu, o rosto dele estava brilhando. Aí sabe o que Moisés fez? Olha aqui, ó. Pôs um pano. Aí ficou andando com o pano na cara. Aí o pessoal falava assim, será que Moisés tem a glória de Deus ou não tem mais? Só que quando Moisés ia para casa, que ele tirava o pano,
o rosto estava brilhando menos. Aí para o povo não ver o que ele fazia dia seguinte, a hora que ele ia sair da tenda. Bom dia, Moisés. Bom dia. Como é que está o rosto? Tá muito brilhante? Nem vou tirar o pano, se eu tirar você morre. Muito brilho. Dia seguinte, pouco brilho. Só que na nova aliança em Jesus não vai assim. Nova aliança, a gente chega para Jesus, tira e vai para Jesus, de Jesus, não tem glória nenhuma aqui. Aqui tem pecado, aqui tem imundície, aqui tem falha, aqui tem, eu pratico de novo. Jesus, eu não consigo. E aí o Espírito de Deus começa a me mudar. E Ele diz, espera aí, essa obra não é tua. Eu vou mexer em você, eu vou mudar você. Eu vou te transformar em alguém semelhante a Jesus. Quando você assume que você não tem, Ele mostra que Ele tem. Quando você assume que você não é, Ele mostra que Ele é. Quando você assume que você não pode, Ele mostra que Ele pode. Não tem mentira. É por isso que no Evangelho de Jesus, o maior homem do mundo pode escrever uma carta para o seu discípulo e dizer, sabe quem que é o principal pecador? Eu. E é por isso que graças a Deus que nos dá a vitória, por causa de Jesus. Ah, meu Deus. E o que compete a nós? 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A pergunta não é, posso ou não posso? A pergunta é, vou ou não vou? A pergunta é, conversa ou não conversa? A pergunta não é essa. A pergunta é, glorifica Deus ou não glorifica? Deus é exaltado ou não é? Isso é culto para mim ou é glória para Deus? Então a decisão não é mais baseada num código moral, é baseada num culto, numa vida que tem um objetivo: comer, beber, vestir, negociar, construir, casar, ter filhos, netos, bisnetos, com o único objetivo que Jesus seja visto, conhecido pelo mundo. E você vai ser perfeito? Não. Você vai acertar sempre? Não. E quando você errar, você faz o quê? Descobre o rosto, vai para o ambiente da glória, e Deus te devolve para o mundo, para uma nova temporada de vida, para a glória de Deus. E último, como que a Bíblia termina? Estamos já em Apocalipse. Saímos do Gênesis, passamos no Evangelho, passamos em Romanos, chegamos no fim. Então, o que é o tempo do fim? A consumação de todas as coisas, o fim. Para quê? Para a glória de Deus. Deus terá êxito no propósito pelo qual Ele criou o mundo. Deixa eu ensinar você uma coisa aqui, por favor. Escute o que eu vou dizer para você. Não existe, como que chama aquele negócio coreano, é japonês, que tem o lado preto? Yin Yang. A luta do bem contra o mal. Vamos ter cuidado agora, porque parece que Satanás está ganhando. Gente, Satanás, se a gente não cuidar, Satanás ganha. Deixa eu dizer uma coisa para você, o nome disso é dualismo. É como se existisse, isso é uma ideia persa, não é bíblica. É como se o diabo fosse tão forte quanto Deus, e eles estão na história brigando para ver quem ganha. Isso não é bíblico. Deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo, ele é o inimigo das nossas almas. Ele é o adversário de Deus, mas ele não é como Deus. Ele é uma criatura de Deus. E no
fim da história, qual é o fim da história do diabo? Sabe qual é o fim da história do diabo? Apocalipse capítulo 20. Ele será jogado no lago de fogo e enxofre, junto com a besta, com o anticristo e com o inferno, e com todos aqueles que não aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe o que Davi disse profeticamente sobre Jesus? Uma conversa do pai com o filho: o meu Deus disse ao meu Deus: senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Deus é o soberano da história, e Deus terá êxito no propósito pelo qual Ele criou o mundo. Então qual é o ambiente do fim? O desfecho. Esse aqui é o versículo da nossa igreja, tá, gente? Para sempre, até que Ele venha. Abacuque 2:14. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Sabe o que vai acontecer no fim de tudo? Todo o cosmos, toda a criação, todas as moléculas, todas as partículas, todos os seres serão tocados pela presença de Deus, e Jesus reivindicará o seu trono sobre todas as coisas. Seu fim. Mexe com quem está perto de você assim, ó, não tenha medo do fim. Diga assim: sabe qual deve ser a nossa oração? Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Por quê? Porque o ambiente do fim é o ambiente que a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor. Olha a esperança do apóstolo Paulo, Samuel. Romanos 8, 18 ao 21, olha só, esse texto é lindo demais, gente. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória, que em nós há de ser revelada. Eu vou ler de novo, porque as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aí ele continua: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Deixa eu te perguntar uma coisa: você já viu um leão e teve vontade de abraçar com ele? Eu sou doido para abraçar um leão felpudo. Já imaginou? Imaginou aqui fora terminar uma reunião como essa, a gente sair, ter um leãozinho deitado ali, aí você fala assim: amor, vou te esperar. Onde? Aqui, deitada no Aslan. E ele fazendo assim em você, ó. Hã? Abre aí, pastor Aguinaldo, Isaías capítulo de número 11. Vem aqui ler, isso aqui está igual ao estudo bíblico. Vem aqui na frente me ajudar a pregar. Olha o que Paulo está dizendo: a criação, ela ficou assim, não é porque ela quis. Isaías capítulo 11, pode subir, aqui ó, 6. O lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha como o boi. Os bebês brincarão tranquilos, próximos ao esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar.
Ah, cara, pelo amor de Deus. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Gente, quem me dá mais 5 minutos para eu pregar? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25. Não, olha aqui para mim. O texto mais antigo sobre a tentação de Jesus é a narrativa de Marcos. Tá? E sabe como é a narrativa de Marcos? A narrativa de